Metanoia, um programa que leva bons pensamentos até você. Compartilhe você também essa ideia. Tem um ditado muito comum que diz assim que Deus escreve certo pelas linhas tortas. Ou seja, em situações que parecem muito complexas da vida, é possível tirar um sentido muito construtivo e muito interessante. Os problemas, os obstáculos, as situações difíceis da existência, elas nos ensinam, nos ajudam, e por trás de tudo é possível, melhor dizendo, tirar uma lição, tirar um aprendizado. Então esse jeito de ser próprio das coisas, que contém obstáculos, contornos, barreiras, podem parecer em um primeiro momento uma dificuldade, uma falha, um erro até da natureza, alguém poderia pensar. Mas me parece que não. Os obstáculos, as coisas que nos forçam a pensar, a fazer um pouco mais de exercício, de atividade, eles vão nos fortalecendo e nos ajudam a crescer. O Jung ele fala que todo erro é um fundamento da verdade. Por isso que quando a gente erra, a gente não tem que ficar achando que aquilo é um obstáculo intransponível. O erro, na verdade, ele é uma desconstrução para eu entender o que tem de verdade, o que tem de ouro por detrás desse erro. Por isso mesmo ele fala, não precisamos ficar muito tempo no erro. A gente tem que se perguntar, na verdade, para que eu errei? E ao se perguntar para que eu errei, eu apreendo o erro, eu compreendo o erro para empreender a minha energia psíquica, para empreender a minha energia de vida em algo que eu sinta que é verdade. Nossas reações e as nossas emoções, elas são diferentes diante dos obstáculos. Os caminhos que encontramos para a superação também são, né? É algo bem individual. Quando nós temos consciência dos nossos obstáculos, as possibilidades para resolver a situação, elas se ampliam, porque aí a gente vai pensar, né? Raciocinar sobre o problema, o que está acontecendo. Uma outra coisa é buscar ajuda. Às vezes nós não conseguimos sair sozinhos, né? Ultrapassar essas barreiras ou vencer sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Então, busque ajuda, seja de um amigo, de um familiar ou mesmo de um profissional, se necessário, para que nós consigamos lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Às vezes a pessoa que está de fora, ela enxerga diferente e ela pode nos ajudar. E às vezes o que a gente acha que está tão difícil de resolver, está mais simples do que a gente imagina. E muitas vezes, diante desses obstáculos, como somos impedidos de seguir livremente e percebemos que uma dificuldade nos foi imposta, nos sentimos revoltados, frustrados e até injustiçados, porque não conseguimos entender qual motivo a vida nos coloca diante dessas situações. Mas, se ao invés de nos sentirmos dessa forma, procurarmos entender o porquê e para que a vida nos colocou perante essas situações, poderemos ressignificar a experiência e viver a situação não como algo que nos paralisa e nos atrapalha, mas sim como uma oportunidade que pode levar para uma ampliação de consciência. E também os antigos já diziam, né, tanto da religião quanto também de outras esferas do conhecimento humano, que a ascese é muito importante, é fundamental se nós queremos crescer, se nós não queremos viver na inércia. Outra ideia também interessante em relação ao obstáculo é que se nós queremos ter uma vista muito bonita de uma planície, por exemplo, é preciso subir no alto da montanha. E para chegar ao alto da montanha é preciso muito exercício, muito esforço, é preciso superar muitos obstáculos. Mas uma vez que a gente chega e olha, tem aquela visão linda da planície, aquela visão ampla, nos sentimos extasiados e dizemos, valeu a pena ter subido até aqui. Um obstáculo que nos impede de prosseguir por um caminho pode estar mostrando que é chegada a hora de uma mudança de rumo.
que esse caminho não faz mais sentido na nossa vida. Não que ele não tivesse feito sentido no passado, mas muitas vezes, quando algo deu certo por algum tempo, queremos acreditar que será assim para sempre. E não conseguimos perceber que chegou a hora de uma mudança. E que pode ser percebida se prestar atenção na direção que o obstáculo está apontando. Pois nesse caso, ele não só nos obriga a fazer uma parada, mas se olharmos bem, também vamos perceber que ele mostra os caminhos alternativos. Manter o contato, né, mesmo que virtual, diante da situação que estamos, esse contato virtual ele se faz necessário para fortalecer os laços afetivos. Então, para que nós não tenhamos outros problemas, de repente, como entrar numa depressão, numa tristeza profunda, né? Entrar numa situação em que falamos assim, não tem saída. Não, tudo tem solução, tudo tem saída, tem resposta, né? Mas também tem o seu tempo. Mesmo que em um primeiro momento possamos sentir que a vida está nos pregando uma peça, colocando um obstáculo em nosso caminho, temos que lembrar que a vida sempre vai agir com o objetivo de nos colocar num caminho de realização, mesmo que não seja de forma agradável, porque se fosse assim, muito provavelmente não iríamos parar e tentar entender essa mensagem. Às vezes o obstáculo é a oportunidade. Se tem uma pedra no meio do caminho, pode haver também um caminho no meio da pedra. Por isso mesmo, que muitas vezes as nossas pedras, na verdade, são os nossos maiores desafios. E por serem os nossos maiores desafios, são os nossos caminhos. E é o caminho que eu tenho que seguir. É o caminho que vai dar o sentido para a minha vida e vai fazer com que eu me torne mais eu mesmo do que antes. Agir com muito respeito e muito amor ao próximo. Cuidar da saúde física, da saúde mental, da nossa saúde espiritual. Ajudar todos e todas as pessoas a ficarem mais fortes, saírem mais fortalecidas. E que as nossas palavras, elas sejam para abençoar, para somar, para bendizer e unir. São em momentos sombrios e tristes que nós devemos ser luz. Ser luz, viver e lutar. O cenário é desafiador? Sim, muito desafiador. Mas ele vai passar. Enquanto estamos, por exemplo, escrevendo, estudando, que terrível é aquilo. Mas depois, quando vemos o resultado, a alegria da juventude, por exemplo, numa formatura, ou então a alegria de um homem e de uma mulher quando vai colher as verduras, colher os frutos, que com muito trabalho, que com muito cuidado ele plantou, regou, podou. Então, sintetizando um pouco, poderíamos dizer, os obstáculos são muito importantes e interessantes na nossa vida, são na verdade uma graça. No momento que nós estamos superando esses obstáculos, ou quando ainda não sabemos o que fazer para nos livrar deles, pode ser difícil, podemos até entrar em desespero, pensar, e agora o que é que eu faço? Mas no fundo, se nós tivermos a lucidez necessária de seguir a lei da vida, a lei da existência, a lei de Deus, falando numa linguagem um pouco religiosa, nós vamos tirar muito proveito dos obstáculos, das situações difíceis que a vida nos apresenta.